Capítulo 8. A Casa Acolhedora. Tomar a iniciativa de despertar as experiências arcaicas mais dolorosas e as zonas mortas que as exprimem. Tomar a responsabilidade do estado, do corpo. Tomar consciência lentamente até sentir a própria vida tomar corpo. Tomar, sim. Mas e depois? Depois de tomar, não será o caso de oferecer? Depois do porquê da tomada de consciência do corpo, não será útil procurar o para quem. Tomar conta da própria vida é assumir o preço da maturidade. A partir de uma certa idade, somos responsáveis pelo rosto e pelo corpo que temos. Mas a maturidade consiste também em assumir a responsabilidade para com os outros. Para com os filhos, se somos pais, para com os alunos, se somos professores, para com os pacientes, se somos médico, enfermeiro ou psicanalista. Muitas vezes tenho constatado que a pessoa, ao despertar o próprio corpo, ao tornar-se gradativamente mais disponível a si mesma, modifica o comportamento daqueles que devem responder à sua linguagem corporal. Assim, inúmeros homens e mulheres acham que seus parceiros sexuais ficam, como por encanto, mais completos ou mais jovens, à medida que descobrem o próprio corpo. Não percebem de imediato a relação entre os próprios progressos e as mudanças que notam nos seus amantes. Isso porque talvez não seja fácil compreender que somos vividos, e mesmo admitir que somos vividos, se durante muito tempo ficamos sem sentir o que é viver. Mas o que acontece quando se toma consciência do corpo? Sexualmente, o corpo, que antes não passava de fachada, aprofunda-se, alcança sua terceira dimensão para tornar-se uma casa de verdade, onde mora gente e onde, potencialmente, podem morar dois. Sentindo-se estável, menos vulnerável, a gente se deixa descobrir pelo outro. Disponível, enfim, às próprias sensações, adquire-se um novo sentido do outro. Percebe-se-lhe o corpo na variedade de suas expressões, emoções e desejos. Sabendo o que sentimos, imaginamos melhor o que o outro sente. A experiência do nosso corpo aproxima-nos do seu. Enfim, pelo contato consigo mesmo, aquele que tomou consciência do próprio corpo estabelece novos contatos com o próximo, que anteriormente era conservado à distância. Às vezes, porém, o outro não se deixa abordar. A história da Sra. G, que trabalhava num dos meus grupos há vários meses e fizera progressos consideráveis, ilustra bem essa situação. Tratava-se de uma quadragenária casada há mais de 20 anos com um homem que parecia seu irmão gêmeo. Altos, magros, emperdigados, pareciam um par de gafanhotos. Um dia, ela parou de progredir e ficou assim durante semanas. Não me preocupei, pois sabia muito bem que é frequente os alunos chegarem a um patamar, dar uma parada e depois continuar. Só que na casa do corpo da Sra. G não se tratava de um patamar, mas de uma porta fechada, por seu marido. Ele não está de acordo, disse ela um dia. Diz que trabalhar o corpo é narcisismo, é fazer do umbigo o centro do mundo. Disse até, espero que ela continue, que é onamismo, cochicha ela. Compreendi a gravidade do conflito, quando a Sra. G avisou que ia ter que deixar o grupo. Mal começara a entrever como sua vida podia ser profunda e a exploração ia ficar por isso mesmo. Não porque ela tivesse com medo do corpo, mas porque o marido estava com medo. A própria maneira dela viver o corpo devia ter modificado seu modo de ver o marido e de recebê-lo. Então, ele se defendia a golpes de ismos. Acusava de só se interessar por si mesma, quando de fato o que ela fazia referia-se muito demasiadamente a ele.
Meras palavras lançadas do alto, os ismos são quase sempre usados por quem tem o poder de mandar na vida dos outros, sem examinar a própria. Quando soube que o marido dela dava aulas para crianças da idade dos meus filhos, a irritação que sentia transformou-se em cólera. Ser professor não supõe que se conheça antes de tudo um certo número de coisas sobre si mesmo? Ao apresentar-nos diante de um grupo de alunos, expomos-nos não apenas a ser escutados, mas a ser vistos, sentidos e até tocados. Apresentamos o nosso corpo e tudo o que ele revela sobre nossa vida. Se consideramos os alunos como algo, além de máquinas gravadoras de nossas palavras, o trabalho que fazemos terá que ser um corpo a corpo. Porque ainda costumamos chamar a conversa de duas pessoas de tete a tete, em vez de corpo a corpo. O corpo docente é, antes de tudo, o corpo de cada professor. O saber que o professor propõe é, certamente, o que ele aprendeu através da reflexão, mas também e simultaneamente através da experiência de seu corpo. Se o professor não tiver consciência de sua presença corporal, os alunos de hoje logo lhe farão sentir que não estão lá a fim de aprender o que ele lhes conta, mas para apanhar o que ele amadureceu, os frutos de sua experiência. O corpo do professor é uma espécie de árvore do conhecimento. Mas o que poderia apanhar este homem, que queria ignorar o seu corpo e o corpo de sua mulher, assim como, bem provavelmente, o de seus alunos? Um homem desses só podia oferecer aos alunos palavras, ismos, justamente. Às vezes, é tudo o que o pai oferece ao filho. De qualquer forma, ele não lhe oferece o corpo. Só o toca com a ponta dos dedos, não o acaricia, não o envolve, só o beija com cerimônia e na hora certa. Quando acha que a criança não se desenvolve normalmente, começa a perguntar os motivos a uma pleiade de especialistas, sem desconfiar que a única pergunta pertinente deve ser feita a ele mesmo. Consideremos a Sra. D., que estava em tratamento comigo há várias semanas, de uma periartrite escapulo-humeral. A extrema rigidez dessa enorme mulher poderia também ter lhe causado dores na base da coluna, dos quadris, dos joelhos. Um dia, avisou-me que queria me apresentar à filha. Ótimo, quando ela pode vir? Mas ela está aí? Na entrada. A entrada da minha casa é minúscula, mas eu não havia percebido a menina. Sylvie entra rente à parede e se coloca atrás da mãe, que, sentada diante da minha mesa, começa a falar como se Sylvie não estivesse presente. Ela não cresce, diz com um tom acusador. Com 12 anos, 1,40 m é pouco. O pediatra diz que ela é normal, mas eu... Sylvie está virada para a estante. Só vejo seu rosto vagamente de perfil. O corpo fica escondido pelo da mãe. Do dia em que nasceu até fazer um mês, não parou de berrar. A gente não suportava mais. Então, mandei-a para uma ama, longe de casa. Quando ela voltou, não parava de fazer birra. Não estou mais prestando atenção. Tento olhar o corpo de Sylvie, que dança de um pé para o outro, num movimento rígido e ritmado, como o pêndulo do relógio. Vejo os ombros caídos, o pescoço enfiado nos ombros, o jovem corpo contraído, torto, como o caule de uma planta que está sendo forçada a virar para o lado da sombra. Não constato nenhuma deformação que mereça uma etiqueta oficial. Parece-me que o problema mais urgente a tratar é outro. Digo isso à Sra. D. Ela não fica nada contente, por causa da minha observação ou porque a interrompi. Sylvie diz sem voltar-se para a filha. Vai esperar a mamãe lá na porta. Sylvie dá uma grande volta por trás de nós e sai sem que eu consiga ver-lhe o rosto. Tenho imensa vontade de dizer à Sra. D. que uma criança que é levada para fazer reeducação
quase nunca está motivada para isso. Vai até lá por ordem dos pais ou do médico. O terapeuta pode tentar cativá-la, explicar-lhe o que há a fazer, convencê-la a cooperar. Mas para quê? O corpo tem razões para crescer torto que a razão do terapeuta desconhece. Lembro-me da famosa experiência com 2 grupos de cobaias que no laboratório são alimentadas do mesmo jeito e na mesma hora. Só que o segundo grupo, além disso, é acariciado e são incomparavelmente mais fortes, vivas e resistentes à infecção. Mas não sei se adianta transpor em palavras o que estou pensando. A senhora D já deve ter ouvido e lido milhares de palavras. E está no ponto em que está. Então, em silêncio, retomamos o trabalho sobre o seu corpo. Trabalhamos com a senhora D durante 1 ano. Pouco a pouco, as dores dos ombros foram cedendo, as recaídas tornaram-se mais raras. Os movimentos de braços e mãos ficaram menos bruscos. Começou a dar a folga para seu andar militar e perdeu-o de todo. O rosto exigente ia se modificando ligeiramente e chegava a uma expressão grave. Quando sorria, mexia além dos lábios, o rosto, os olhos, a testa. No fim do ano, depois da última sessão, acompanhei até a porta. 2 pessoas esperavam na entrada. O próximo paciente e uma moça desconhecida. A senhora D aproximou-se dela e passou-lhe o braço pelos ombros. A menina emperdigou-se um pouco e depois deixou-se envolver. É ela mesma, minha filha Sylvie, diz a senhora D. A menina tinha crescido mais de 10 centímetros. Bem proporcionada, tinha uma boa postura, um olhar franco, inteligente e, é claro, um pouco desconfiado. Ela saiu antes da mãe, que me cochichou. Vai tudo bem. Parece que foi a formação. Pode ser, mas acho que os progressos de Sylvie foram a repercussão dos de sua mãe, que aceitara, enfim, assumir seu corpo de mulher e de mãe. Recentemente, uma senhora de 65 anos veio me ver. Tinha uma grande deformação da coluna vertebral, consequência de um acidente de carro que sofrera na juventude. Há anos padecia diariamente. Era médica, mas há 2 anos a dor a tornara quase inválida e teve que parar de clinicar. Enquanto eu tratava dela, perguntou-me se eu sofrera de alguma coisa. Fiquei meio sem resposta. Não, nunca, respondi. Depois, como para consertar, sim, uma vez tive um lumbago, mas... Ela explicou. Pensei que você tivesse sido doente, porque sabe prestar atenção ao que o outro sente. Acrescentou que sua própria dor tornou-a sensível aos sofrimentos de seus pacientes. Segundo ela, só quem sofreu pode ser médico. Respondi-lhe que a sensibilidade do corpo do outro pode-se aprender por outras vias além da dor, mas que, com efeito, essa sensibilidade faltava a muitos médicos. Em vez de dizer que eles não têm coração, parece mais justo dizer que não têm corpo. Habitando tão pouco o corpo, percebendo-se como cabeça ou mãos, eles não conseguem ver os pacientes como seres inteiros. Para esses médicos, os pacientes se confundem com a doença que têm. Interessam-se pela doença sem prestar atenção no ser humano que sofre. Chegam a reduzir os doentes a não pessoas, diante das quais discutem o caso em termos crus. Ou então, os médicos que têm medo do próprio corpo são às vezes tão cheios de pudor que se tornam incompetentes para examinar o dos pacientes. Há tempo que os estudantes de medicina são obrigados a seguir cursos de psicologia. Já é um progresso. Mas não seria ainda melhor se antes de optar pela medicina, os candidatos seguissem cursos de tomada de consciência do corpo? Em vez de reduzido ao estudo das pranchas de anatomia e à dissecação de cadáveres, seu conhecimento do corpo humano, do ser inteiro, seria enriquecido por uma pesquisa efetuada sobre sua própria pessoa.
Ao tomar consciência dos próprios bloqueios musculares e ao procurar-lhes as origens, quantos estudantes não compreenderiam melhor os verdadeiros motivos que os levaram a escolher a medicina? Quantos dos que se acreditam portadores de uma vocação não descobririam que, ao escolher a medicina, apenas cederam, mais uma vez, às pressões familiares e sociais, e que o corpo deles se revolta, recusa um futuro que, no fundo, não deseja realizar? Quantos não compreenderiam que se destinam a posições de responsabilidade e autoridade, justamente porque não ousam assumir a responsabilidade da própria autonomia? Desde que rolo no chão, junto com os meus pacientes, sinto-me bem melhor, disse-me uma vez uma psicanalista americana. Antes assim, mas se ela tivesse consciência do seu corpo antes de lançar-se no touch therapy, muito em moda naquele ano, seus pacientes teriam aproveitado mais dela, teriam podido senti-la mais e sentirem-se eles mesmos melhor. Ou então, talvez ela pudesse descobrir que, se costumasse naturalmente tocar seus pacientes com gestos espontâneos e autênticos, não teria tido necessidade de manifestações tão violentas para provocar-lhes que era real e para que eles também exprimissem sua realidade. É verdade que nos hospitais psiquiátricos começam a dar importância à vida corporal dos doentes, mas ainda estão longe de reconhecer a importância da vida corporal dos médicos. Estão usando as técnicas de maternagem, dar mamadeira ao doente, ou então embrulham-no em lençóis molhados, com a intenção de despertar-lhe as sensações do corpo. Mas ao abordar o corpo do doente através de objetos, apresentando-lhe símbolos palpáveis, fazendo de conta e esperando que o doente aceite o jogo, não estamos reduzindo o corpo do doente a objeto manipulável? O essencial não seria que quem apresenta os objetos seja não apenas o instrumento intermediário, mas sim uma pessoa de verdade habitando o próprio corpo? A autenticidade dos gestos do médico, seu calor e naturalidade evitariam, acho, o aspecto artificial de técnicas que se pretendem humanizadas. No livro Sous et les autres, o antipsiquiatra Ronald Lang conta a história de uma esquizofrênica a quem a enfermeira oferecia uma xícara de chá. É a primeira vez na vida em que alguém me dá uma xícara de chá, diz-lhe a paciente. Como o fato é passado na Inglaterra, onde tomar chá é um rito cotidiano, parecia impossível que a paciente estivesse dizendo a verdade. E estava. Lang explica que, através de sua extrema sensibilidade ao fato de ser reconhecida ou não pelos outros como ser humano, como corpo, ela exprimia uma simples e profunda verdade. Não é tão fácil assim alguém dar ao trem uma xícara de chá. Se uma senhora me oferece uma xícara de chá, talvez esteja querendo mostrar o bule ou o aparelho de porcelana. Talvez queira me deixar de bom humor para conseguir algo de mim. Talvez queira me agradar. Tornar-me sua amiga para que eu ajude a atacar outras pessoas. Talvez ela verta o chá na xícara e estenda a mão que segura o pires, onde a xícara está pousada, esperando que eu o segure nos 2 segundos que precedem o instante em que se tornaria um peso morto. Poderia ser um gesto meramente maquinal, que não comportaria nenhum modo de me reconhecer. Uma xícara de chá poderia me estar sendo oferecida sem que me deem a mim uma xícara de chá. Estar presente lá, junto à xícara de chá, estar presente no corpo, para si e para os outros, morar no seu corpo.